Saúde, um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. Terça da Saúde, sempre uma parceria da Clube FM com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje, vamos falar aí sobre algumas dicas para o retorno escolar mais produtivo para as crianças, recebendo aqui nos estúdios da Clube FM a neuropsicopedagoga, a doutora Roberta Avelino da Silva Gomes. Primeiro, um bom dia especial para minha colega de sempre, a Natália. Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo Henrique, bom dia, ouvintes da Clube, bem-vindo fevereiro. Amém, Chegamos em fevereiro. Encerramos janeiro, que Amém. Janeiro parece o ano de janeiro, 65 dias. Pois é, chegamos agora em fevereiro, mês do carnaval, estamos aí nessa semana do carnaval, mas o ano letivo pro pessoal já começou, hein, Natália? Pois é, e começa, como se diz, aquela preocupação para os pais, para Sim. as crianças que estão dando início às aulas, E hoje estamos recebendo a Roberta aqui, um prazer tê-la aqui conosco, viu, Roberta? Bom dia, Natália, bom dia, amigos da Clube ouvintes, é um prazer para mim também poder estar aqui contribuindo com esse assunto, tão importante, volta às aulas. Neuropsicopedagoga, Isso. Como se diz, é um nome grande que você vê que é difícil para falar, isso, que engloba bastante coisas. Primeiro passo, vamos começar explicando o que seria isso para os nossos ouvintes. Claro. Bom, então já pelo nome mesmo, Por que neuropsicopedagogo? Porque é uma ciência que estuda essas três áreas juntas, A neurociência, pelas funções do sistema nervoso, do ser humano. Porque psico, porque fala sobre o comportamento humano frente à aprendizagem de uma maneira geral, e pedagogia, porque engloba as aprendizagens da vida e também as do ambiente escolar. Acho que tem um tema bem amplo, Roberta, para a gente conversar sobre isso, desde os pais até mesmo nas questões real que a gente está vivendo hoje com as crianças na escola, tá? E eu acho que muitas das vezes a insegurança não é nem da criança ao ir a primeira vez para a escola, ou aquelas crianças que já estão na escola, mas sente aquela insegurança. Acho que, no meu ponto de vista, quem passa isso é os próprios pais. E o que você nos diz em relação a isso? Como que eles devem agir com os seus filhos em relação ao ir para a escola mais seguros, para eles sentir que ali é um ambiente que faz parte, vai começar a fazer parte da vidinha deles? Quando a gente fala de retorno às aulas, ou o início das aulas para aqueles que estão começando na pré-escola, a gente fala automaticamente de adaptação, adaptação para a vida. Então já é um processo de aprendizagem. Sim. E aí, o que mais os pais ficam com medo se vai dar tudo certo. E as crianças às vezes não estão ainda nem compreendendo o que eles vão encontrar naquele ambiente novo. Então, o que é bom? É os pais estarem tranquilos, manter sempre um contato muito íntimo com a unidade escolar, para que as dúvidas que eles tiverem sobre o funcionamento da escola, as atividades, aquela rotina, ele fique tranquilo, porque a hora que a criança tiver essa dúvida, ela vai conseguir sanar, E a gente está falando aqui no aspecto infantil, mas nós temos aí, um público muito diversificado. Muito amplo. Mas, independente das idades, falando nessas três esferas, o próprio indivíduo que vai chegar na escola, a família ou a unidade escolar, estreitar os laços. Família sempre dá àquele aluno, ao seu filho, aquele contato. Que às vezes a gente pensa, com a vida tão agitada, como é que essa família vai conseguir? É um tempo de qualidade, às vezes é um tempo pequeno, às vezes aquele almoço que a família consegue ter junto, olhar para o filho, perguntar como foi o dia de escola, se está tudo bem. Então, fazer essa acolhida, porque isso já traz para ele uma promoção dessa autoestima, O pai se inteirar minimamente que momento que você mais gostou, sempre a parte mais positiva, o que você mais gostou do primeiro dia de aula, o que você tá gostando, já disse pra ele assim, nossa, que legal, amanhã eu vou pra escola e o que eu fizer, com certeza meu pai vai eles se sentem importantes, Só do fato de perguntar e eles ter a respostinha deles, eles já se sentem
como se diz, desperta uma curiosidade, né? E aí já é o momento disso, desse alinhamento duplo, né? Tanto dessa promoção da autoestima, como também dele criar já essa responsabilidade sobre as atividades escolares. As atividades e a frequência escolar. Porque quando a gente fala de aprendizagem, o ser humano ele precisa de um tempo específico frente a algo que é novo para que ele adquira aquela aprendizagem, né? A gente está falando das neurociências. Sim. Então, essa repetição, essa frequência nas aulas é algo muito importante. Então, a gente sabe que o início é um pouquinho difícil. Às vezes, né, a gente, desde a criança que chora, não está muito acostumada com o ambiente escolar. Ou o adolescente, que às vezes fala, mas primeira semana não tem muito conteúdo, nada, não vou... Não, de uma maneira tranquila, né? As famílias incentivando a permanência, a frequência escolar, isso já é um ponto bem importante. E os tempos mudaram muito, né? Eu vejo assim, pelo meu tempo de época de escola e no tempo de hoje com os adolescentes, até foi bom você mencionar isso, vi isso ontem com a minha filha. Naquela época a gente tinha aquela questão assim, os primeiros dias a gente sai mais cedo. Não é assim, eles já estão tendo matérias no início, né, do ano, já está começando. E eu acho que isso é muito legal, assim, porque eu acho que, como se diz, deixa as crianças mais engajadas ali, né, deixa elas mais conscientes do que elas estão tendo. Ainda mais essas crianças, no caso da minha filha, que passou pelo período da pandemia, que prejudicou, sim, a alfabetização deles, né? E hoje eles se encontram já numa fase de entrar na adolescência, de entrar no 6º ano, e eles estão tendo dificuldade ainda. Sim, é uma defasagem grande, porque as pessoas pensam sobre, assim, a aquisição do código de leitura escrita. É primeiro ano, não. A nossa base neurológica, a nossa base de aprendizagem é na pré-escola, né? Porque nós temos habilidades cognitivas importantes para aprender. Então, antes da criança entender o que significa A, B ou C, ela precisa entender o que ela está vendo, como que é escutar. Então, tudo isso é treinado na pré-escola, né? E aí muitos perderam na pandemia, como você falou. Então agora, o que acontece? Eles chegam na escola, já tem uma grade curricular pronta para eles se adequarem, para eles aprenderem, mas o que ele está trazendo de aparato dessas experiências anteriores dos cursos escolares que foram feitos, né? Então aí ele tem que se adequar para chegar lá. E então a família tendo esse olhar, sabendo onde que meu filho está em tudo isso, ele precisa de uma ajuda mínima ou não, e ele está ali perto, porque às vezes a gente pensa que é muita coisa, né? Quais são as dicas valiosas para uma volta às aulas assim de qualidade? São coisas simples, como eu disse. A proximidade dessa família, você olhar para o seu filho para o que de fato ele tem mesmo, às vezes da potencialidade, mas às vezes da dificuldade, porque ele às vezes é super, assim, cuidadoso com os materiais, mas às vezes ele é um pouquinho esquecido dos horários. Então, assim, coisas básicas, às vezes um bilhetinho ou um quadrozinho de rotina, algo que vá ajudando ele a entrar, né? Isso a gente fala, não é só as crianças não, os adolescentes também, né? Ou os horários, né? Ou dar aquele toque para aquele adolescente. Da responsabilidade, né? Já ajuda bastante. Já é o início de uma responsabilidade. Com certeza, né? Já começa dali, né? A gente fala muito hoje em dia de metas pra gente mesmo, né? Da importância de cumprir rotinas, né? De ter essa responsabilidade que começa daí, começa da escola, né? Eu lembro na minha época, cada dia você tem uma aula diferente, você tem um quadro diferente, de uma grade diferente, né? Então você tem que se preparar pro dia seguinte, né? E é importante isso, né? Isso, e a ampliação do ensino médio, né, da grade que a gente vê do estado, tudo isso para eles, para alguns é tranquilo, mas essa transição dos anos iniciais até para o fundamental 2, que são os anos finais, e depois eles vão ir pro médio, é difícil, porque é uma grade muito grande, então eles realmente têm que ter esse manejo do horário escolar, entender aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então é só a mãe, às vezes, só fazer aquela pergunta, né? Tá tudo bem? Você tá compreendendo aí seus horários, tá indo bem? Já é um reforço muito bom. E hoje também, né, Roberta, as escolas, elas trabalham muito em cima dos alunos. Eu vejo, assim, o treinamento, os cursos que hoje os professores fazem sobre os alunos, deixou de ser um pouco como antigamente. Hoje, através da escola que os pais se descobrem alguma questão sobre seus filhos,
né? Seja uma hiperatividade, seja a criança com uma certa grau de autismo. Às vezes é na própria escola que eles diagnosticam alguma coisa em relação aos pais. Por isso que eu acho que os pais também têm que depositar essa confiança em cima dos professores, dos profissionais. É o que você mencionou no início, dos pais ter acolhida com a escola, né? Sim. Ficar próximo da escola. Não que tudo vai ser 100%, mas os professores estão ali fazendo uma autoanálise no conteúdo geral do seu filho, né? Exatamente. A família, ela não trabalha com educação. Ela teve um filho, né? Exato. Então ela acompanha tudo aquilo que está vindo de melhor na convivência, né, com o seu filho. Ela não está acompanhando especificamente marcos do desenvolvimento e nada disso, que no ambiente escolar as equipes elas estão muito preparadas para compreender tudo isso. Então, é como você disse, Natália, os primeiros sintomas, os primeiros sinais, eles de fato são analisados dentro da escola. Por quê? Porque ali é um ambiente muito mais propício a essa análise, né? A gente tem as turmas onde essas crianças elas estão em ampla convivência, e aí esse professor ele consegue identificar, né? Nesse momento eu acredito que aqui está precisando avançar um pouco mais, então ela consegue ter um foco maior, né, para aquela aprendizagem específica daquela criança. Então esse é um ponto, assim, que de uma forma geral não é Guaxupé, não é Minas, não é Brasil, é mundo, tá? Aprender a lidar com essa, não diria descoberta, né? Mas com esse aumento demasiado da demanda frente aos transtornos, como você disse, a hiperatividade, né? TDAH, autismo. Então, e também com relação à internet, hoje nós temos muita informação. Então, para nós, eu digo que está sendo um grande desafio também as famílias se tranquilizarem frente a tantas informações, né? Por quê? Porque para a gente fazer um diagnóstico é algo muito complexo, né? E diagnósticos, principalmente comportamentais de defasagens, a gente não faz sozinho. Não. Né? Então, cada um de nós, dentro dessa análise multidisciplinar, a gente tem um papel, né? Então, por exemplo, eu analiso coisas, sim, do comportamento humano. Ah, mas é psicólogo? Sim, o psicólogo faz a parte específica comportamental, mas eu, junto com as análises sobre linguagem, memória, então, assim, esses aparatos dessas habilidades de aprendizagem, a gente identifica, porque eu tenho que ver como que aquela criança ela está se comportando para aprender. Alguns, eles já vão tranquilo, pega, já vai no lápis. O outro não, ele se comporta diferente. E por que ele se comporta diferente? Depende. Depende do lugar onde ele está, depende do ambiente familiar que ele está inserido, né? Então, a gente sempre diz que a aprendizagem, ela é biopsicossocial. O que é isso? Ela depende da pessoa, né, do ser humano, ela depende do seu cognitivo, do seu psíquico e do social, né? Ela depende dessas três áreas. É um conjunto. É um conjunto. Assim, é o que a gente estava falando antes do programa iniciar. Hoje é muito comum, né, a gente ver as crianças, o aumento dos diagnósticos que estão hoje na nossa sociedade. Em relação aos pais, quando recebem que seus filhos perceberam, né, uma mudança na escola, que na verdade a própria escola fala para os pais procurar vocês, né? O que você fala para esses pais? Alguns assustam de imediato, alguns já acham que o filho vai ser tratado diferente na sociedade, e a gente sabe que isso realmente passa nas nossas mentes como os pais. O que você fala para nós? Isso é uma realidade, né? Ninguém espera, às vezes, né, chegar na escola para buscar o filho e receber uma notificação da equipe escolar que precisa conversar. É claro que assusta, né? Fala, o que será que está acontecendo? Mas eu acho que o mais importante é essa família compreender o objetivo dessa unidade escolar nessa chamada, que é o objetivo de auxílio, né? Então, assim, cada um de nós tem um papel muito importante, né? A gente faz essa troca, a escola fala com os pais nos procuram, ou às vezes a própria escola ela já consegue direcionar, encaminhar pra gente. Então, assim, ter essa tranquilidade, ver pelo lado positivo, porque pior é quando isso não é mapeado no ambiente escolar. Por quê? Porque aí essa criança ela fica um longo prazo com aquela defasagem, ela só vai crescendo. Então, por exemplo, quanto mais cedo, melhor.
né? Nesse sentido de visualização da defasagem. Não é para entrar em desespero, porque às vezes as pessoas chegam no consultório também com a criança com 4 anos, ele diz assim, meu filho, ele é autista, né? Então, assim, tanto para mais como para menos, ter essa tranquilidade. Tem dúvidas sobre o que a unidade escolar está dizendo? Diga, olha, você pode me explicar um pouquinho melhor sobre isso que você está vendo? Porque eu realmente não estou entendendo. E ter essa conversa com a unidade escolar, e a unidade escolar está sempre muito bem preparada para essas explicações e também para direcionar, independente se vai ser para onde ele vai ser direcionado, para qual profissional, é ter essa escuta bem limpa, né, de que é algo positivo. Os pais não entender isso como uma anomalia, na verdade, né? É porque ela não sabe nem o que é de fato a princípio. Porque quando a escola ela sinaliza que tem algo que está ali fora do curso natural das coisas, ela não está já enquadrando aquela criança sobre algo. São hipóteses. Para a gente, por exemplo, fechar um diagnóstico específico de um transtorno de leitura escrita, que era chamada dislexia, nós precisamos de uma análise muito complexa e precisamos de várias pessoas unidas nisso. É comigo, né, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, nós precisamos da fono, precisamos, dependendo do caso, de uma avaliação com o otorrino, né, porque precisa saber como é que está o conduto auditivo, porque a aprendizagem ela é assim, né? Entra a informação para nós, o nosso cérebro, ele identifica o que é, ele decodifica e depois a gente traz essa resposta para o meio. Então, tem muitas coisas envolvidas e as famílias não têm obrigação de compreender tudo isso. Então, por isso que eu digo, ele estando tranquilo para ter essa escuta com a unidade escolar, vai conseguir direcionar, acalmar e entender que vamos ter passos aí, até entender se de fato é ou não aquilo que está sendo a queixa, né, como a gente diz, a suspeita. E hoje eu falo assim que os profissionais, principalmente os professores, eles merecem um prêmio mesmo, né? Por estar lidando com as crianças, com esse carinho, com esse profissionalismo, de até mesmo poder, para você observar, chegar num diagnóstico, né? Ou num prognóstico, seja o que for. Mas é muito legal, Roberto. Deixa o seu contato para os nossos ouvintes, fala onde você atende aqui para nós, porque é uma área que eu tenho certeza que daqui para frente vai ser muito bem falada, muito bem usada. E deixa aí para os nossos ouvintes, se você tem Instagram. Tenho Instagram, só procurar lá psicopedagoga Roberta Avelino, eles acham fácil. E aqui em Gospel eu atendo hoje na DM9, Terapias e Pilates, uma equipe multi maravilhosa. E também, além de lá, eu atendo na Cline Fácil, né? Então, nesses 2 lugares a gente faz essa parte clínica e, né, atendimentos às vezes online, o público que é atendido por nós, né? Público, quem que aprende? O ser humano. Então, é criança, adolescente, adulto nessa fase de aquisição da aprendizagem, mas também, às vezes, idoso, né? Com reabilitação cognitiva, também atendido. Tá? Muito legal. Muito interessante mesmo. Obrigado, doutora Roberta, pela participação, pela disponibilidade no manhã de hoje, de estar aqui fazendo esses esclarecimentos que tenho certeza foram muito importantes aí para os pais, para os responsáveis, né, das crianças e adolescentes que estão ingressando aí nesse ano letivo de 2024. Natália, um abraço para toda a equipe lá. Muito obrigado mais uma vez. Meu amigo, até mais. Até. Esse foi o Terça da Saúde. Você sabe, volta na próxima semana às 10h30 da manhã. A Rádio Clube apresenta